Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática, dos nossos 100 vídeos de matemática para o Enem. Hoje é sobre um assunto de geometria espacial de posição, podemos dizer assim. Aqueles problemas em que o Enem adora perguntar sobre projeção ortogonal. Vamos lá? Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede, foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura. PN, PINE. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ou seja, essas letras estão penduradas. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente as suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo ou seja, um problema de projeção ortogonal. O que é a projeção ortogonal? É a projeção perpendicular num plano, né? O significado da palavra ortogonal significa a formação de um ângulo de 90 graus, seja no plano ou seja no espaço. No caso que a projeção ortogonal, ela vai ser uma projeção que não pode ter inclinação, ela projetada perpendicularmente, formando 90 graus em relação ao solo. O que a gente precisa pensar? Ele quer a projeção da sombra. Então, é preciso imaginar como se o observador estivesse nessa posição, imagine esse olhinho aqui. A pessoa está olhando de cima a situação, e quando ela observar isso de cima para baixo, o que ela vai enxergar desenhado, projetado sobre o solo, sobre o chão, no caso aqui. Tá? A projeção ortogonal pode acontecer em relação a diversos planos. O Enem gosta de cobrar, em 100% dos problemas, ele pede a projeção ortogonal sobre o plano que está no chão. Tá? Sempre o Enem pede essa projeção, mas nada impede que numa outra situação se peça a projeção ortogonal sobre algum outro plano. O Enem gosta de cobrar a projeção ortogonal sobre o plano do chão. Então, a ideia é sempre se imaginar, olhando de cima, posicione-se você como observador de cima para baixo e tente visualizar qual é a sombra que isso vai acontecer. Você olhando de cima para baixo, como é que esse objeto projeta uma sombra sobre o chão. Eu costumo falar para os meus alunos, eles devem imaginar como se fosse um drone, o drone sobrevoando, e aí o que esse drone vai poder observar de cima para baixo, tá? Então, é essa a situação. Imagine, então, uma iluminação feita nessa parte de cima, você nessa parte de cima, e o que isso projeta. É preciso entender que essa letra P, olhando de cima, ela é sólida, né? Essa parte toda de cima. Então, toda essa parte de cima, até o limite da letra P, toda essa distância, vai projetar aqui no chão uma sombra. Vai projetar aqui no chão uma sombra que seja num formato, que vai ser num formato aqui como se fosse um retângulo. Nós temos aqui essa dimensão, né? Achando a projeção aqui, essa dimensão seria essa projeção, e esse comprimento aqui é essa distância projetada aqui no chão. Então, aqui nós formaríamos um retângulo. Para a letra I, a iluminação de cima, né, você olhando-se de cima, eu tenho os limites aqui da projeção, o início e o fim da letra, e o comprimento, a largura aqui da letra vai projetar isso aqui também no chão, de forma que vai se formar um retângulo mais fino que o anterior, porque a letra I ela é mais fina, olhando de cima, em relação no que a letra P. Então, só desse começo aqui já dá para a gente analisar, meu desenho está em projeção aqui, mais ou menos, o que aconteceria dentre as alternativas apresentadas. Então, primeiro é como se fosse um retângulo, aí tem um espaçamento, importante isso, existe espaçamento entre as letras. Então, a letra A você já tem que excluir, porque é como se a projeção fosse só uma única coisa contínua, e existe espaçamento, então o espaçamento entre você vai ver intervalos em branco, vamos dizer assim, sem sombra, entre as letras, então não poderia ser a letra A. E aí a gente precisa pensar nisso, né? É uma região maior, depois uma mais fina. Então, nós temos aqui uma maior e uma mais fina. Aqui a gente já tem uma situação contrária. Eu tenho um espaço muito grande entre as letras, e como se a primeira letra e a segunda letra fossem do mesmo tamanho, elas não são de mesma largura lá em cima. Então, não dá para ser letra C.
já excluiríamos, então, a e a C. Na D, também complicado, porque é mais ou menos a mesma ideia da letra C. Nós temos um espaço em branco aqui que não é igual a todos os outros espaçamentos, né? O espaçamento em branco é onde não tem a letra. E os espaçamentos têm que ser todos iguais. Então, não dá para ser nem C nem D já pensando nisso. Na verdade, a B também já dá para analisar. Os espaçamentos, as partes em branco aqui, não são todas iguais. Então, já também não seria a letra B. Na letra E, existe sim esses espaçamentos todos iguais, e a gente tem o primeiro intervalo, né, a primeira sombra maior do que a segunda, que seria da letra I. Aí a letra N vai ter uma sombra projetada desde esse começo até esse fim, porque todo esse intervalo aqui do meio, a parte inclinada do N, ela é uma superfície, então ela vai projetar sombra lá. Então a sombra projetada aqui vai ser um retângulo só também, é mais ou menos isso aqui, né, na largura aqui da profundidade da letra, e desde o início até o final da letra. E a letra E, de novo, projeta desde o início até o fim também algo nesse sentido. Um outro retângulo ali. Tá? O meu aqui está meio fora de proporção, porque eu estou fazendo tudo sem muita medida, só no olho aqui, na aproximação. Mas o importante é perceber que esses espaçamentos tinham que ser iguais, então onde não tem o espaçamento igual já está excluído, e nem pode ser sem espaçamento. Então a resposta aí vai ser a letra E da projeção observada ali em relação àquelas letras projetadas sobre o plano do chão. Tá? Projeção ortogonal, o Enem gosta de cobrar todo ano, geralmente tem uma questão sobre isso. E se tiver esse ano, tenho certeza que você vai acertar, porque você acompanha as minhas aulas e você vai ter sucesso. Ok? Um abraço, até mais.